Fala galera, muito bom dia para todo mundo que está aí acordando agora, que está aí tirando a remela da cara. Meus queridos alunos do CPC, professor Felipe Rosal, para mais uma aula de Química Orgânica, muito conhecimento nesta manhã de segunda-feira, muitas questões para que nós possamos resolver e olha só, mais tarde vai ter Tira Dúvidas, hein? Espero que você realmente tenha tirado as suas dúvidas, que você possa ter dúvidas para mandar para a gente poder te ajudar, tranquilo? Então, nesta segunda-feira, 27, nós iremos trabalhar funções oxigenadas. Na verdade, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de funções oxigenadas. Lembre-se, nós já falamos de função álcool, de função fenol, de enol e por aí vai. E hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai falar de outras três funções oxigenadas: cetona, aldeídos e ácidos carboxílicos. E quero que você preste bastante atenção porque melhor do que a gente apenas identificar e nomear um composto orgânico, que isso é trivial, a gente precisa saber as suas características, beleza? E para compreender as suas características, a gente precisa saber como é que a sua estrutura se comporta, perfeito? Então vamos embora. Nosso primeiro slide já é tratando sobre a função oxigenada cetona. Lembre-se, a cetona ela faz parte de um grupo de substâncias que contém no seu grupo funcional que se chama de carbonila. E o que é carbonila? Carbonila é um conjunto de átomos que é representado por carbono e oxigênio, onde essa interação entre carbono e oxigênio ocorre por meio de ligação dupla. Professor, C-O, isso. Mas C-O eu tenho tanto no ácido carboxílico, eu tenho nos ésteres, tenho nos aldeídos. Todos esses compostos são carbonilados? São. Mas as cetonas, assim como os outros grupos, apresentam algo que os diferencia. Por exemplo, nas cetonas, a carbonila da cetona, ela necessariamente precisa estar ligado a dois átomos de carbono, como está representado na imagem a seguir. Veja que nós temos C-O, ótimo, carbonila, mas o que é que vai identificá-lo e caracterizá-lo como cetona? É esse carbono da dupla O está ligado a outros dois átomos de carbono, tranquilo? Então, se você olhou para a estrutura, viu que tem C-O entre carbonos, você já identifica que ali tem função oxigenada cetona. Nomenclatura, super simples, vai seguir a regra para todos os outros compostos. A única coisa que vai mudar na nomenclatura de uma cetona é a sua terminação, que é a terminação ona. Então, no nome de uma cetona, você tem que ter três partes: prefixo, que indica o número de carbonos, infixo, indicando o tipo de ligação entre carbonos, e a terminação ona, que é característica da função cetona. Beleza? Então tá aí, ó, prefixo, infixo e ona. Ó, no caso desse composto que nós temos, então a gente já esbarra num probleminha. Vou começar a enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Neste caso, gente, tanto faz. Por quê? Porque esse composto que está aí é a cetona mais simples. E uma cetona, ela necessariamente tem que estar entre carbonos. Eu não tenho cetona em carbono que tem apenas um carbono, que tem apenas dois carbonos. Não tenho. Então, no caso deste composto, desta cetona mais simples, eu não tenho a necessidade de indicar a posição do grupo funcional. Porque quando eu vou me referir ao nome desse composto, que é propanona, eu já estou entendendo que o grupo funcional encontra-se no carbono central, porque os outros dois, obrigatoriamente, para configurar o grupo funcional das cetonas, tem que ser carbono. Então, nessa cetonazinha inicial, que é a cetona mais simples, não precisa você indicar a posição do grupo funcional. Se só tem três carbonos, prefixo prop. Se só são ligações simples entre carbonos, an. Se é uma cetona, terminação ona, portanto, propanona. Vamos pegar uma cetona mais complexa. Temos aí, então, uma cetona um pouquinho mais complexa, tem um número de carbonos maior, já apresenta uma ramificação, então eu teria uma dúvida com relação a qual extremidade iniciar a minha enumeração. E quem puxa a enumeração, quem tem a prioridade é grupo funcional. O grupo funcional, ele manda com relação à insaturação, ele manda com relação à ramificação. Então, o meu grupo funcional, que é o carbono que está mais próximo da extremidade da direita, é quem vai mandar na enumeração. Então, vai começar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, no meu composto eu tenho 5 carbonos, sendo que no carbono 4 eu tenho um grupo metil. Como é que ficaria o nome dele? Indicando inicialmente a posição do grupo metil, 4-metil. Mas o meu composto ele apresenta 5 carbonos, portanto, o prefixo pente, se só são ligações simples entre carbonos an, se o meu grupo funcional está no carbono 2, 2-ona, beleza? Então eu indiquei ramificação, posicionamento, número de carbonos da principal, tipo de ligação que ocorre entre carbonos, a posição do grupo funcional e a terminação das cetonas. Olha esse outro composto. Lembre-se, esse compostozinho aromático aí é o fenil. O fenil ele sempre vai se comportar como sendo ramificação, sempre. Olhou para o fenil, ele é ramificação. Então a minha cadeia principal nesse caso tem 2 carbonos. Então tá aí, ó, 1, 2. O fenil ele está em qual carbono? No carbono 1. Então fica 1 fenil. Se são 2 carbonos, et, não é não? Se só são ligações simples entre carbonos, an. Se é uma cetona, ona. 1 fenil etanona. Olha aí essa outra cetona. Essa outra cetona ela apresenta 2 grupos funcionais que são característicos da cetona. Então eu vou enumerar, ficou até um pouco óbvia a enumeração da esquerda para a direita, porque a extremidade da esquerda ela está mais próxima do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia carbônica com 5 carbonos, sendo que nos carbonos 2 e 3 eu tenho os grupos funcionais que caracterizam a função cetona, então eu preciso identificá-los. Vai ficar assim, ó, 2, 3, pente, beleza? Pente por quê? Porque minha cadeia principal ela tem 5 carbonos, an, porque só são ligações simples entre carbonos, e ona, diona, porque nós temos 2 grupos cetona. Então, o di, ele representa que são 2 grupos ona, ou seja, são 2 grupos funcionais da função cetona. Professor, poderia fazer pentan 2,3 diona? Poderia. Pentan 2,3 diona, não tem problema, poderia fazer sim também, beleza? Sempre com a enumeração indicando aquilo que ele vai anteceder, ok? Por isso que poderia fazer assim, ó, pent ou pentan 2,3 diona, não teria o menor problema, indicando o posicionamento das funções da estrutura que está aí, beleza? Não teria problema algum. Cetonas no dia a dia, galera, a gente tem que entender que as cetonas no dia a dia, ela não é somente o removedor de esmalte que a gente conhece. O removedor de esmalte a cetona que a gente conhece é o removedor de esmalte. Na verdade, o mais comum, não é isso? Mas as cetonas elas são utilizadas na indústria numa vasta aplicabilidade, muito utilizado como solventes de tintas e vernizes, na extração de óleos, na fabricação de fármacos. Então essas cetonas elas não são utilizadas apenas como removedor de esmalte, ela tem uma infinita aplicabilidade na indústria. Mas precisamos entender as características das cetonas. E essas características das cetonas, gente, elas estão relacionadas principalmente ao seu grupo funcional. Eu quero que você lembre de início que os hidrocarbonetos são compostos que são apolares, essencialmente porque apresentam apenas hidrogênio e carbono, que são grupos de átomos que têm uma diferença de eletronegatividade muito pequena. Então, esses hidrocarbonetos, eles são essencialmente apolares. A partir do momento em que eu acrescento a uma estrutura dessas um átomo que seja extremamente eletronegativo, como é o caso do oxigênio, eu torno aquela substância mais polar. E, consequentemente, pelo fato de nós termos na estrutura da cetona um oxigênio, eu estou tornando aquela molécula mais polar. Então, as cetonas, elas são caracteristicamente polares. Só que as cetonas, elas apresentam uma extremidade que é a polar, que é aquela extremidade que apresenta uma grande cadeia de carbonos, mas a parte que contém a carbonila, ela é polar. Então, ela tem solubilidade tanto em compostos orgânicos quanto em compostos inorgânicos. Você vai já entender isso melhor. Lembre-se, qual é a força intermolecular que mantém moléculas do tipo polar unidas? Dipolo, dipolo. Temos 3 tipos de forças intermoleculares principais. A mais fraca, que é dipolo induzido, que é quem mantém moléculas apolares unidas.
Dipolo-dipolo, que é quem mantém moléculas polares unidas, e as ligações de hidrogênio, que é quem mantém moléculas polares unidas, mas com a restrição de ser entre o grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, mais hidrogênio entre moléculas. Professor, mas eu tenho ali um oxigênio, não poderia ser ligação de hidrogênio, não? Não, porque para ser ligação de hidrogênio, o oxigênio da carbonila deveria estar ligado a um outro hidrogênio, beleza? Então, neste caso, não é ligação de hidrogênio. Lembra que no álcool você tem o OH? O O do álcool está ligado a um H, então ele pode realizar ligação de hidrogênio. Neste caso, a carbonila da cetona não pode, porque o oxigênio dela não tem hidrogênio. Então, ela vai ser apenas dipolo-dipolo, beleza? Outra coisa, força intermolecular média, porque dipolo-dipolo ela é mais forte do que dipolo induzido, mas é mais fraca do que ligação de hidrogênio. E eu quero que você volte comigo, ó. Vamos supor que você tem essa propanona. A propanona ela tem aí 3 carbonos na sua cadeia carbônica. A parte que contém carbono ela é apolar. E a parte que tem o oxigênio ela é polar. Consequentemente, se eu aumento o número de carbonos desta cadeia carbônica para 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu estou aumentando o lado da cadeia que é apolar. Consequentemente, ela aos poucos vai tornando-se menos solúvel em água, por exemplo. Por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade de carbonos, ou seja, estou tornando a molécula mais apolar, beleza? Então, isso interfere na solubilidade da substância. Questão de número 1. Diz o seguinte, ó. Pensa aí comigo. As figuras seguintes representam compostos diversos, dos quais são cetonas apenas ou somente. Qual desses compostos aí, gente, é considerado cetona? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, professor? Não faço a menor ideia. Primeira coisa que você tem que lembrar é que para poder ter uma cetona, você tem que ter a carbonila entre carbonos. E os únicos que tem carbonila entre carbonos são, ó, 2, tá ali, dupla O entre carbonos, e o 3. São os 2 únicos que apresentam C-dupla-O entre carbonos. Os outros já não pertencem a funções cetona. Fica um pouco difícil para nós selecionarmos questões que estejam trazendo apenas informações sobre cetonas. Professor, eu ainda não sei o que é um éster, a gente ainda não viu. Não vimos, vamos ver nas aulas posteriores. Mas é bom que você já tenha contato com essas moléculas. Então, neste caso, apesar de teoricamente você ainda não saber o que é uma função éster, você já sabe o que é uma cetona. Então, as únicas estruturas que trazem o grupo funcional cetona são 2 e 3. Alternativa correta, letra A. Tranquilo? Vamos agora, gente, para o segundo grupo de funções oxigenadas do dia, que é a função aldeído. Professor, uma coisa que me deixa bastante encucado. O que é o R? O R é um átomo? É um elemento? Não. O R é uma ramificação, é um grupo alquila, é um grupo de hidrogênios e carbonos. Veja que os aldeídos, assim como as cetonas, também apresentam o grupo carbonila, C-dupla-O. A diferença do aldeído para a cetona é que as cetonas, as suas carbonilas, elas ocorrem no meio da molécula. Nos aldeídos, não. As carbonilas dos aldeídos são sempre terminais, são sempre nas extremidades. Beleza? Então, a carbonila do aldeído é sempre nas extremidades. E é C-dupla-O ligado a H. Tá vendo lá? C-dupla-O ligado a H. Já não é mais C-dupla-O entre carbonos, como acontecia nas cetonas. Posso chamar esse grupo funcional dos aldeídos de aldoxila, formila ou metanoíla. São termos que vão te acrescentar caso caia alguma definição nessa no Enem, mas você também não precisa ficar doido querendo saber o que é uma aldoxila, formila ou metanoíla que vai ser característica. Não precisa disso não, beleza? Na nomenclatura do aldeído, bem simples também, prefixo, infixo, terminação, mudando a das cetonas que era ona, aqui nos aldeídos vai ser al. Se liga. Primeiro composto, ele tem quantos carbonos? 1. Toda vez que eu tenho um carbono, prefixo, met.
Se só são ligações simples, na verdade eu só tenho um carbono, né, gente? Então eu só tenho, teoricamente, ligações simples entre o carbono. Seria AN. E se ele é um aldeído, AL. No segundo composto, professor, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Sempre priorizando o carbono do grupo funcional. Tem 2 carbonos, ET. Se só são ligações simples entre carbonos, AN. Se é um aldeído, AL. Olha o outro composto, já tem algo de diferente. Já tem uma ramificação. A minha enumeração novamente será priorizada pelo carbono da extremidade que contém o grupo funcional, que vai ser então o da direita. Se eu fizer da esquerda para a direita, está errado. Ó. Por que vai estar errado? Está em vermelhinho ali, indicando atenção para você. Está errado. Porque se eu estiver numerando da esquerda para a direita, eu estou priorizando o carbono que está mais próximo da ramificação. E na disputa de prioridade, quem manda na porra toda é o grupo funcional. Depois, insaturação e por último, ramificação. Portanto, nomenclatura correta, a enumeração correta, carbono 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Observando sempre que no carbono 3 você tem uma ramificação chamada de metil ou metila. Então você indica a posição do metil. 3-metil, composto com 4 carbonos, portanto o prefixo but. Se só são ligações simples entre carbonos, AN. Se é um aldeído, terminação AL. Bem tranquilo, né? Vamos agora, gente, ó, a esse compostozinho aí, ó. Se você perceber, ele tem 2 insaturações. E as insaturações dele estão nos carbonos 2, 3, 4 e 5. Espera aí, professor, vou indicar então 2, 3, 4 e 5, é? Não. Lembre-se, quando você tem ligação dupla, você indica sempre a posição do carbono com menor número. Consequentemente, os carbonos de menores números são os carbonos 2 e 4. Então, o nome do composto é 2,4-penta, porque são 5 carbonos na cadeia principal. Di-en, por que di-en? Porque são 2, portanto, di-en duplas. Al, porque é um aldeído. O nome do composto fica 2,4-pentadienal. Poderia ser 2,4 penta 2,4-dienal, poderia ser também sem nenhum problema, beleza? Ok? Então veja que a nomenclatura ela não tem essas loucuras, é sempre seguindo a mesma sequência, o mesmo raciocínio. É importante nós sabermos como é que esses aldeídos estão presentes na nossa vida. Por exemplo, o metanal, ele é muito utilizado para conservar cadáveres. Você vai no Instituto de Medicina Legal, você vai ver os cadáveres, o cheiro fortíssimo de formol. Então esse formol, que é o metanal, é o aldeído mais simples que nós temos, ele é uma solução aquosa, ele vai estar dissolvido em água, que vai ajudar no processo de conserva de um cadáver. Um outro aldeído, para quem toma uma cana pesada, no outro dia está morrendo de cachaça e não sabe o que é o aldeído. Já falei para vocês na aula passada. Quando nós temos o etanol entrando no nosso organismo, ele vai ser oxidado. Quando ele é oxidado, ele gera o etanol, que é o produto da oxidação parcial de um álcool primário, chamado de etanol. Então, esse etanol, ele é um aldeído que está presente no organismo das pessoas que estão, comendo água, tomando cana, e no dia seguinte estão só o lixo. Simbora! Característica de aldeído, gente. Aí a gente tem que ir um pouco mais devagar. Característica de aldeído. Novamente, são compostos que são polares. Por que são polares? Exatamente pela diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio. Lembra você que eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons para si. Se esse átomo ele é mais eletronegativo do que esse, na hora que eles estiverem compartilhando um elétron, esse daqui, esse que é mais eletronegativo, vai estar puxando os elétrons para perto de si. Beleza? Tranquilo? Então, sempre o átomo mais eletronegativo, ele puxa o elétron do compartilhamento para próximo de si. Consequentemente, o oxigênio estaria promovendo uma nuvem eletrônica negativa e o carbono uma nuvem eletrônica positiva, tornando o composto polar. Se ele é polar, a força que o mantém unido, várias moléculas unidas, é do tipo dipolo. Isso a gente já viu. Outra coisa que eu quero que você saiba, gente, acabei de falar para você agora há pouco. Aldeídos de baixo peso molecular. Toda vez que você tem um aldeído simples, como é o caso do metanal, ele é super solúvel em água. Professor, mas ele tem carbono, e você disse que quem tem carbono e hidrogênio, geralmente é insolúvel em água porque é apolar. Isso é verdade. Isso é verdade.
À medida que eu aumento o número de carbonos e hidrogênios em uma cadeia carbônica, eu estou tornando a substância menos solúvel em água. É por isso que ele diz, aldeídos de baixo peso molecular. São aldeídos que têm poucos carbonos, são aldeídos que têm poucos hidrogênios, consequentemente têm uma massa molar menor. Então eles são mais solúveis em água. A partir de 6 carbonos, 5 carbonos, a solubilidade daquele aldeído em água já reduz absurdamente. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de carbonos e hidrogênio da sua estrutura. Consequentemente, eu diminuo a sua polaridade, tornando-a menos solúvel em água. Força intermolecular que eu mantenho unida é do tipo dipolo-dipolo. Se eu comparo álcools, aldeídos e hidrocarbonetos que apresentem massas molares muito parecidas, quem é que vai ter o maior ponto de ebulição? É aquele que tem uma força intermolecular maior, mais forte. E quais são as 3 forças intermoleculares que nós temos? Dipolo induzido, que é aquela que mantém moléculas apolares unidas, que é o caso dos hidrocarbonetos. Dipolo-dipolo, que são forças intermoleculares mais fortes do que dipolo induzido, mas são mais fracas do que ligação de hidrogênio. E essas dipolo-dipolo mantêm as forças, são as forças intermoleculares que mantêm moléculas de aldeído unidas. E as ligações de hidrogênio são as ligações mais intensas, mais fortes, mais difíceis de serem quebradas. Então eu estou mantendo várias moléculas de álcool unidas por ligação de hidrogênio. Então, consequentemente, se eu tenho um álcool, aldeído e hidrocarboneto que apresentem massas molares semelhantes, quem vai ser o mais forte? Quem é que tem o maior ponto de ebulição? O álcool, porque a sua força intermolecular é a mais forte que a ligação de hidrogênio. E o ponto de ebulição menor vai ser do hidrocarboneto, porque ele se une por dipolo induzido, que é a dipolo, que é a ligação intermolecular mais fraca que existe. Ok? Gente, está sendo algumas novidades no vestibulares. Está sendo com relação à capacidade de se identificar aldeídos quando misturados a cetonas. Então você tem uma solução onde você tem a presença de um aldeído e de uma cetona. Para poder identificar a presença de aldeídos nessa mistura, nós iremos utilizar um reagente ou reativo chamado de Tollens. Esse reativo de Tollens ele é uma solução amoniacal de prata. E essa solução amoniacal de prata promove a detecção de aldeídos. E no final da reação química, nós temos a redução dos íons prata, que estarão presentes na solução, formando prata metálica. Daí um outro nome para esse tipo de reação ser chamado de espelho de prata. E você vai ter a conversão do aldeído em ácido carboxílico. O aldeído ele vai sofrer uma oxidação gerando o ácido carboxílico. Você lembra lá quando a gente começou a falar de álcool? Álcool, quando ele sofre uma oxidação, quando o álcool é primário, ele forma um aldeído. Se essa oxidação continua, ele forma um ácido carboxílico. Olha o que eu vou te dizer. A estrutura do ácido carboxílico que vai se formar pela oxidação do aldeído é a mesma do aldeído. Professor, não entendi. Se o aldeído tem 5 carbonos, o ácido carboxílico que se originou tem que ter 5 carbonos. Se o aldeído tem 2 ramificações no carbono 2, o ácido carboxílico que vai se formar também tem que ter 2 ramificações no carbono 2. Então, a única coisa que muda é o grupo funcional. Então, nesse teste de Tollens, ele é utilizado para detectar a presença de aldeídos em uma solução de cetona. Você vai ter um íon prata sofrendo um processo de redução, gerando um precipitado de prata metálica lá nas paredes do frasco, formando o que se chama de espelho de prata. A reação é basicamente essa daí, ó. Nós temos um íon complexo chamado de diaminoprata. Esse diaminoprata ele vai reagir com o próprio aldeído. A prata deste íon vai sofrer uma reação de redução, formando o espelho de prata, e o aldeído sofre uma oxidação, formando um ácido carboxílico. Professor, mas se é uma mistura entre aldeído e cetona, a cetona não reage, não?
Não, olha o que está aí, ó. Lembrando que quando a solução não possui algum aldeído que for, se a solução não tiver nenhum aldeído, não ocorre a formação de espelho de prata, pois as cetonas são redutores mais fracos, por isso não reagem com o reagente de Tollens e não formam prata metálica. Então, se eu adiciono o reagente de Tollens à solução que eu posso suspeitar que tem aldeído, se ocorrer a formação de espelho de prata, cai por terra. Tem sim aldeído. Agora, se não houver a formação de espelho de prata, só tem acetona mesmo, beleza? Tranquilo? Então, olha só. Questão de número 1, isso daí vai ser para você pensar. Aldeídos e cetonas podem ser diferenciados quando se utilizam convenientemente o reagente. Cara, alternativas A, B, C, D e E. Você vai marcar qual alternativa? Qual é o reagente que está aí presente que a gente acabou de ver? Tempo, 10 segundos. Pronto? Deu tempo, né? Então, a alternativa correta, gente, ó, é o diaminoprata, que a gente acabou de ver. Então, o reagente de Tollens é o diaminoprata, que está aí. É uma solução amoniacal de nitrato de prata. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a isso? Manda lá na aula de hoje. Daqui a pouco a gente vai tirar essas dúvidas com vocês, ok? Então, a alternativa correta, gente, letra C. Tá aí, ó, o íonzinho. Alternativa correta, letra C. Perfeito? Questão de número 2, para você também testar os seus conhecimentos rapidão. Jogo rápido! Questão de vestibular isso aí, viu? O reagente de Tollens, também conhecido como reativo de Tollens ou teste do espelho de prata de Tollens, é uma solução amoniacal de nitrato de prata. Cara, quando o cara bota assim, meu Deus, solução amoniacal de nitrato de prata, que é utilizada... Não, ele quer saber só o que é que você quer fazer com o teste de Tollens. O que é que você quer fazer com o reativo de Tollens? Você quer identificar uma substância. Qual é a substância? Tempo para você pensar. Aldeído, não é não? Se você tem uma mistura entre aldeído e cetona, você coloca o reagente de Tollens, ele reage com o aldeído, sofrendo uma oxidação, formando ácido carboxílico. Então, o seu intuito é identificar dentro daquela mistura um aldeído. Não esqueça disso. Beleza? Questão número 3, um pouco mais complexa, mas também não tem bicho de 7 cabeças. Diz o seguinte, ó, o reagente de Tollens oxida aldeídos a ácidos carboxílicos e, quando isso é feito em um frasco limpo, fica depositado em suas paredes um espelho de prata. Considere a seguinte situação. Tá aí, ó, composto desconhecido, mais o reagente de Tollens, você vai ter a formação do espelho de prata e do ácido 2-metilpropanóico. A fórmula estrutural do composto desconhecido é, gente, primeira coisa de tudo, o composto desconhecido é um aldeído. Como é que eu sei que é um aldeído? Porque quando o reagente de Tollens está na presença de um aldeído, ele forma prata metálica. Ele forma esse espelho de prata. E quando aquela substância que está desconhecida sofre oxidação e ainda forma um ácido, como é o caso do ácido 2-metilpropanóico, não tem o que bater cabeça. Ele é um metanal. Aliás, ele é um aldeído. Mas qual é o aldeído? Lembra, gente, ó, o ácido 2-metilpropanóico é essa substância que está após a seta. Ali, ó, ácido 2-metilpropanóico. Daqui a pouco a gente vai ver nomenclatura de ácido, que você vai entender melhor sobre a nomenclatura. Mas aquele ácido que está ali é o 2-metilpropanóico. É o ácido que está após a setinha. Eu disse para você que o ácido que se forma, ele tem que ter estrutura igual ao do aldeído que vai lhe originar. A única coisa que vai mudar é o grupo funcional. Então, no aldeído que originou o ácido 2-metilpropanóico, você tem que ter 3 carbonos na cadeia principal, sendo que no carbono 2 você tem que ter um grupo metil. Então, você vai ter o 2-metilpropanal. Alternativa correta, letra B. Beleza? Letra B. Tranquilo? Então, essas questões de reagente de Tollens, elas estão agora são bastante cobradas. Você tem que ficar atento com isso daí. Não tem nada para você bater cabeça. Beleza? É bem fácil de se constatar. Qualquer coisa, manda dúvida para a gente lá no Tira Dúvidas. Vamos agora, gente, para os ácidos carboxílicos.
É a nossa última função oxigenada do dia, mas a gente vai ter que ter uma atenção redobrada nela. Lembrando que os ácidos carboxílicos são caracterizados pelo grupo funcional carboxila. Você tem a carbonila, que é o C-O, tá vendo aí, ó, carbonilinha. E essa carbonila ela está ligada a uma hidroxila. Se eu tenho uma carbonila ligada a uma hidroxila, junto os dois nomes eu tenho então uma carboxila. Carboxila é o grupo funcional que caracteriza a função ácido carboxílico. Na nomenclatura também de um ácido carboxílico, super tranquilo. Você tem que colocar o nome ácido, depois segue normalmente com o que a gente já sabe. Prefixo, infixo, só mudando a terminação para oico. Lembra que para hidrocarbonetos a terminação é O, metano, butano. Para álcool é ol. Para os enóis, enol. Para os aldeídos, al. Para as cetonas, ona. Aqui para os ácidos carboxílicos a terminação tem que ser oico. Perfeito? Olha aí como é que seria o nome desse composto. Só tem 2 carbonos. Obviamente, iniciando a minha enumeração do carbono do grupo funcional, tu tem 2 carbonos. Ácido, et, porque só são 2 carbonos. Ligação simples entre carbonos, an, terminação oico. Bem simples, bem tranquilo. Esse composto, enumerando a cadeia carbônica 1, 2, 3, 4, no carbono 3 eu identifico a posição da ramificação, chamada de metil, então fica inicialmente, você identifica a ramificação, 3-metil, depois você coloca o número de carbonos da cadeia principal, que são 4, portanto, but. Se só são ligações simples entre carbonos, an, e se é um ácido carboxílico, terminação oico, beleza? Ácido 3-metilbutanoico. Veja que ele sempre obedece a mesma sequência. Olha o nome desse composto, gente, ó. Lembre-se, o fenil ou o benzil, do jeito que está aí, ó, o fenil, na verdade, ele vai ser uma ramificação, eu disse isso para você. Só que o nome desse composto vai ser chamado de ácido benzoico. Ele é um composto que já não segue tanto a nomenclatura. Até segue, né, gente? Segue a nomenclatura sim, mas a gente tem assim, professor, fenil tá ali, mas eu vou botar benzoico? Você bota ácido benzoico, tranquilo? Essa é a nomenclatura para esse composto aromático, tem a estrutura aromática no ácido carboxílico. Olha aí esse cara, ó. Veja que ele tem agora 2 grupos carboxílicos. Lembra que a gente colocou dienal, sempre representando dionas, caso eu tenha 2 grupos cetonas. Dienal, se eu tiver 2 grupos aldeídos, aqui vai seguir a mesma sequência, o mesmo raciocínio. Se eu tenho 2 grupos de pertencentes à função ácido carboxílico, eu tenho que indicar os 2 grupos. Então vai ficar ácido, se são 2 carbonos, et, ano, porque você tem só tem uma ligação simples entre carbonos, né? O, dioico. Por que dioico, professor? Di porque são 2 grupos carboxílicos no composto. Portanto, oico, terminação do ácido. Então vai ficar ácido, et, porque são 2 carbonos na cadeia principal, an. Apesar de ter dupla ligação, ela não é entre carbonos, portanto, an ou ano, tanto faz. O di, porque são 2 grupos carboxílicos, portanto, terminação oico. Ácido etano dioico, beleza? Gente, ácidos carboxílicos no dia a dia, vários. Por exemplo, o ácido paraminobenzoico. Esse ácido paraminobenzoico ele é um ácido muito utilizado como sendo um dos componentes de protetor solar. Olha a estruturazinha dele aí, ó. Depois a gente vai ver porque que é para, orto, meta, para. Orto é quando você tem as posições de substituintes, os carbonos 1 e 2, meta 1 e 3 e para 1 e 4, como representado aí, mas não é papo para este momento. Então você tem o ácido para-aminobenzoico, que é um ácido carboxílico utilizado como um dos componentes do protetor solar. O ácido fórmico, gente, que é o ácido que fica presente na formiga, é a toxinazinha da formiga. Pois é, aquele que vai causar vermelhidão, o ardor, ele é o ácido bem fórmico, é o ácido metanóico, é o ácido mais simples que nós temos, beleza? Ele é chamado de ácido fórmico. Está presente em formigas, mas muito utilizado pela indústria de tingimento, muito utilizado como desinfectante, beleza?
Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar um monte de formiga e botar aqui vai desinfectar tudo? Não, ele é um dos componentes utilizados na produção de desinfetantes. Não é desinfectar, ah, meu Deus do céu, vai desinfetar a casa todinha, botar, sair espremendo a cabeça da formiga na casa toda. Não, não vai adiantar não, porque ele é apenas um dos outros componentes de desinfetantes. Falei desinfectantes, né? Desinfetantes, beleza? E por último, óbvio que não se encerra aí, são vários e vários outros. O ácido carboxílico mais conhecido, que é o ácido acético. O ácido acético, ele é o ácido que está presente no vinagre, é um ácido que tem 2 carbonos, também conhecido como ácido etanóico, beleza? É o ácido do vinagre. São alguns dos ácidos carboxílicos presentes no nosso dia a dia. Vamos responder uma questãozinha para poder exercitar? Simbora, diz o seguinte, ó, os compostos orgânicos são agrupados de acordo com as funções orgânicas presentes em suas estruturas químicas, os quais determinam suas propriedades físicas. Beleza. A seguir, estão descritos na coluna A os nomes de alguns compostos orgânicos utilizados em nosso cotidiano. E aí, coluna A, coluna B. E aí, gente, vamos lá. Tempo para você. Tempo para você, tempo para você, tempo para você, tempo para você. Tem ali, ó, metanal, também conhecido como formaldeído. Gente, o metanal é o formol, é o formaldeído. Então, ele pertence à função aldeído, beleza? O 1 já vai para o aldeído. Ácido etanóico ou ácido acético, acabamos de mencionar esse cara, que é o vinagre. Ele faz parte do grupo dos ácidos carboxílicos. Acetona ou propanona, que é o removedor de esmalte, pertence à função cetona. O N-hexano é um solvente, ele pertence à função hidrocarboneto. E por último, nós temos aí o etanoato de etila ou acetato de etila, que é um éster. Como ainda nós não vimos e já determinamos 4 dos que nós já vimos, ficou fácil, né, gente? Então, a alternativa correta vai ser a letra E, beleza? 4, 1, 5, 3, 2, como sequência da coluna B. Veja, gente, que dá para a gente determinar só pela nomenclatura. Metanal, terminação al, é um aldeído. Ácido óico, ácido carboxílico, terminação ona, cetona. Hexano, terminação o, é um hidrocarboneto. Beleza? Nós vamos ver que também dá para determinar dos ésteres, porque ele tem terminação oato e ila. E fica etanoato de etila ou acetato de etila. Então, é uma outra maneira de se identificar a função éster. Tranquilo? Então, a alternativa correta, a letra E. Gente, preste atenção numa coisa, ó. Ácidos no dia a dia ainda, utilizado na produção de outros compostos. Presta atenção. O ácido carboxílico, e a gente ainda vai estudar esses compostos, ele é muito utilizado para poder sintetizar outras substâncias orgânicas. E o que difere os ácidos carboxílicos dessas outras estruturas orgânicas é quem vai estar ligado à carbonila. Dentro deste quadro que está aí, nós temos o ácido carboxílico, cuja fórmula geral dele, gente, vai ser essa daí, ó, que está presente. O, C dupla O ligado ao H, todo mundo sabe. Agora, quando eu tenho o que se chama de aleto de acila, aleto é tudo que vem da família 7A da tabela periódica. Então, nos aletos de acila, eu tenho uma simples substituição do grupo OH, do ácido carboxílico, por um dos elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo, por aí vai. Beleza? Anidrido de ácido, a gente vai ver o que é um anidrido de ácido. O anidrido de ácido, ele é um produto formado a partir de uma desidratação intermolecular de ácidos. Então, você tem no anidrido de ácido 2 estruturas pertencentes à função ácido carboxílico. Nas amidas, que já é um composto nitrogenado, você tem a simples substituição do grupo OH pelo grupo NH2. Os ésteres, você substitui o grupo H da hidroxila do OH por um grupo ramificado, por um grupo hidrocarboneto. Ele vai gerar nitrilas, vai gerar sais de ácidos carboxílicos e tudo isso vai ser derivado a partir de quem? Do próprio ácido carboxílico.
Então veja que os ácidos carboxílicos eles podem gerar várias outras funções orgânicas, várias outras substâncias orgânicas que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, sais de ácidos carboxílicos, a gente conhece como sabões. Os sabões eles são ácidos, são sais de ácidos carboxílicos. Você coloca uma base forte para reagir com um ácido desse, ele vai formar um sal de ácido carboxílico. Os ésteres, muito utilizados na produção de perfume, anidridos de ácidos e cloretos de ácidos. Então, entenda, o ácido carboxílico ele não pode ser estudado de maneira isolada. A gente isola num primeiro momento, mas a gente tem que abrir o leque para poder compreender outras funções, perfeito? Mas eu também quero mencionar a vocês uma parada chamada de ácidos graxos. Professor, o que é que são ácidos graxos? Várias questões caem sobre isso, várias. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos que apresentam cadeia carbônica longa. Esses ácidos graxos, o animal, o ser vivo, ele não consegue produzir. E como ele não consegue produzir, como é que ele vai consumir esses ácidos graxos? Esses ácidos graxos são consumidos a partir de óleo e de gorduras, que são ésteres. Esses ésteres são quebrados, são glicerídeos, na verdade, são quebrados, e quando esses glicerídeos são quebrados, ele forma ácidos graxos. Então, a gente só pode consumir ácidos graxos de maneira indireta. Por quê? Porque o ser humano, ele não produz ácido graxo. O animal, ele não produz ácido graxo. E como é que a gente vai consumir o ácido graxo? A partir da quebra de moléculas de gordura, de óleos, beleza? Que são triglicerídeos que quando sofrem essa quebra formam esses ácidos graxos. Esses ácidos graxos apresentam cadeia carbônica longa, podem ser ácidos graxos saturados, e esses ácidos graxos saturados, vou te dar um exemplo, está naquela carnezinha gordurosa que você come. Por exemplo, dentre tantos ácidos graxos saturados, você tem um ácido esteárico, que é um composto que tem 18 carbonos, está aí a estruturinha dele, ó, bem bonitinha. Veja que a única insaturação que tem é só entre carbono e oxigênio, mas você tem também, ó, ácidos graxos insaturados, monoinsaturados, que só tem uma insaturação, estão presentes em óleos vegetais, beleza? Ó, o ácido oleico, ó a estrutura dele. Só tem uma insaturação, mas existem ácidos graxos com um número de insaturação maior, beleza? Diinsaturados, por exemplo, ou poliinsaturados, como o ácido linoleico, que já vai ter 2 insaturações na sua cadeia carbônica. Então eu quero que você fique atento com a ideia dos ácidos graxos. O ser humano produz ácido graxo? Não. E como é que a gente consome? A partir do momento em que a gente está ingerindo óleo ou gordura, que são glicerídeos ou triglicerídeos, que sofrem uma quebra na sua molécula, gerando estes ácidos graxos, beleza? Tranquilo? Então, ácido graxo, ácido carboxílico de cadeia longa, podendo ele ser saturado ou insaturado, perfeito? Propriedades físicas dos ácidos carboxílicos, aí é que tá, gente, ó. Você lembra que o ácido carboxílico ele é C-O ligado a OH? Pois é, esse OH dele aí pode realizar ligação de hidrogênio. Pode realizar ligação de hidrogênio. Tendo a capacidade de realizar ligação de hidrogênio, meu amigo, consequentemente você vai ter um composto que tem ponto de ebulição considerável. Ele vai ter uma solubilidade legal em água. Ok? Então, os ácidos carboxílicos são capazes de formar ligações de hidrogênio entre si e com solventes polares, como é o caso da água. Está ali, ó, 2 moléculas de ácido carboxílico unindo-se por ligação de hidrogênio. Dupla O com o hidrogênio do OH, da hidroxila do outro ácido, e a hidroxila de um ácido ligando ao oxigênio do outro, realizando a ligação de hidrogênio. Agora, preste atenção, gente, ó. Atenção, por serem capazes de formar ligações de hidrogênio e ainda por serem mais polares do que os álcools, professor, por que ele é mais polar do que o álcool? Porque ele tem mais um oxigênio. Lembre-se que o álcool ele tem um único oxigênio, um único OH. Já no caso da carboxila não, são 2 oxigênios, ou seja, eu estou aumentando a polaridade do ácido. Então os ácidos carboxílicos são mais solúveis em água naturalmente,
do que estes últimos e apresentam temperaturas de ebulição mais elevadas que os dos álcools de massa molar comparável. Isso daí, gente, é um tanto quanto óbvio. Se eu estou aumentando a polaridade da molécula porque eu estou acrescentando mais oxigênios, como é o caso do ácido carboxílico, que tem 2 oxigênios e o álcool só tem 1, a gente sabe que os dois são polares, a gente sabe que os dois são solúveis em água. Só que o mais solúvel em água é aquele que tem mais oxigênio, porque ele é mais polar. E se ele tem mais condições de fazer ligações de hidrogênio, consequentemente ele se mantém mais fortemente unido. Então os álcools, apesar de terem condições de realizar ligações de hidrogênio tal qual os ácidos carboxílicos têm 2 oxigênios, então tem uma possibilidade maior de interação por ligação de hidrogênio, o que faz com que suas ligações sejam mais densas, mais firmes, mais fortes, gerando o que se chama de aumento no ponto de ebulição, beleza? Então, se eu tenho ácidos carboxílicos e álcools com massas molares semelhantes, consequentemente o ácido carboxílico ele vai ser mais solúvel em água e o seu ponto de ebulição vai ser maior do que quando comparado com este álcool. As temperaturas de ebulição dos ácidos carboxílicos alifáticos, são aqueles caras que não são aromáticos, elevam-se com o aumento no número de carbonos. Isso é verdade. Quanto maior o número de carbonos, maior o seu peso molecular, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Mas apesar de eu estar aumentando o ponto de ebulição, a solubilidade em água diminui, porque eu estou aumentando a parte da cadeia carbônica que contém hidrogênio, se é cadeia carbônica, hidrogênio e carbono, beleza? Então, quanto maior o número de carbonos e hidrogênio, maior o ponto de ebulição da substância e menos solúvel ele vai ser em água, porque eu estou aumentando a parte apolar do composto, perfeito? Acidez de ácidos carboxílicos. Gente, lembre-se, Arrhenius disse que ácido é toda espécie química que na presença de água ioniza, ele libera H+, prótons H+. E os ácidos carboxílicos apresentam em sua carboxila grupo OH. Está ali, ó, RCOOH. Ele está em contato com a água. Quando ele entra em contato com a água, lembre-se, segundo o conceito de Bronsted e Lowry, Bronsted e Lowry diz que é o seguinte: toda vez que você tem algo que doa H+, você tem um ácido. Beleza? Quem recebe esse H+, é a base. Então, no caso do ácido carboxílico que está ali, ó, ele vai doar o seu hidrogênio para a água, formando o íon hidrônio, que é o H3O+. Então, esse hidrogênio que se desprende é o que configura um ácido carboxílico, um ácido. Beleza? Esses íons, esses H+, do ácido carboxílico, eles são parcialmente ionizáveis. Por isso que os ácidos carboxílicos são ácidos fracos. Tá aí, ó. As ligações carbono e hidrogênio não são rompidas pela ação da água, diferença de eletronegatividade muito pequena, mas a água ela consegue agir onde há uma diferença de eletronegatividade muito grande, que é onde você tem oxigênio e hidrogênio. Quebrando essa ligação, quando ele quebra essa ligação, o H+ se desprende da estrutura, tornando a solução ácida. Beleza? E o que sobrou? Como a gente tem ali o ácido acético, né, o ácido etanóico, ele formou o H+, que tornou a solução ácida, e o íon acetato. Beleza? Isso aqui é chamado de acidez dos ácidos carboxílicos. E mais uma vez eu os lembro. Constante de ionização ácida. O que é a constante de ionização ácida? É o Ka. Lembre-se que essa constante de ionização ácida ela está relacionada à quantidade de H+ liberados na solução. Quanto maior o Ka, mais ácido é a solução. Você não pode confundir Ka com pKa. Quanto maior o Ka, menor o pKa. E a gente vai ver já já o motivo. Vamos comparar, gente, nessa tabela, o primeiro e o segundo ácido. Tá aí, ó. O primeiro ácido ele só tem um carbono. Beleza? O segundo ácido ele tem 2 carbonos. Lembra do efeito indutivo? Pois é, o efeito indutivo que a gente viu na aula de álcools atua diretamente aqui. Grupos, quanto mais grupos hidrogênio e carbono eu acrescentar na estrutura de um ácido, mais eu estou dificultando a liberação do hidrogênio da molécula. Consequentemente, menos hidrogênios se desprendem e menos ácido ele vai ser. Consequentemente, o seu Ka
diminui. É por isso que o Ka do ácido de cima é maior do que o Ka do ácido de baixo, porque o ácido de baixo tem mais um grupo carbono que estimula a ligação oxigênio e hidrogênio e inibe essa quebra da ligação. Agora veja o que é que vai acontecer com o de baixo. O de baixo ele também vai ter 2 carbonos, só que ele tem um composto, um átomo que é extremamente eletronegativo, que é o cloro. E o cloro ele é ambicioso. Ao invés dele doar elétrons para a cadeia carbônica, ele faz é puxar os elétrons para si. E quando ele puxa os elétrons para si, ele enfraquece a ligação oxigênio e hidrogênio, facilitando a liberação do hidrogênio da molécula, tornando aquele ácido mais ácido ainda. Então, quando eu comparo o segundo com o terceiro ácido, veja que a constante ácida do terceiro ácido é maior do que a do segundo ácido. A do terceiro ácido é 1,4 vezes 10 a menos 3. É um valor que é maior do que 1,8 vezes 10 a menos 5. Sem olhar para a constante ácida e olhando para o quarto ácido, veja que eu estou acrescentando mais um cloro. Eu estou potencializando ainda mais o efeito indutivo. Eu estou puxando ainda mais os elétrons que estão no oxigênio e hidrogênio para o cloro, fazendo com que aquela ligação oxigênio e hidrogênio fique ainda mais frágil, mais fácil de ser quebrada e seja mais fácil liberar H+. Consequentemente, a constante ácida vai aumentar. Ela vai para 5,7 vezes 10 a menos 2, né? Ela vai subir, tornando aquele ácido mais forte. Olha o caso desse último ácido aí, gente. Ó. O último ácido, ele também tem 2 carbonos, mas ele tem 3 cloros. Olha a constante ácida dele, foi lá para cima. 2,2 vezes 10 a menos 1, aumentou absurdamente. Olha o composto, olha o outro, ó. Olha o outro. Você já tem 3 carbonos, mas não tem nenhum cloro. Então esse daí, teoricamente, dos que a gente já mencionou, ele seria o mais fraco, né? Seria o mais fraco. Tranquilo? Seria isso. Seria o mais fraco. Beleza? Então veja que o efeito indutivo atua fortemente sobre a acidez de um ácido. Lembrando que Ka, quanto maior a constante ácida, pela fórmula do pKa, que é menos log de Ka, você tem a diminuição do pKa, ok? Quanto maior o Ka, menor o pKa. Tranquilo? Vamos lá, responder algumas questões. Diz o seguinte, ó, questão número 1. O ácido tricloroacético é uma substância aquosa com grande poder cauterizante e muito utilizado no tratamento de feridas em doenças da pele, calos, verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é maior que o do ácido acético. Essa diferença pode ser explicada pelo... Gente, preste atenção numa coisa. Tá bem aí, ó. O ácido acético é o ácido que só tem 2 carbonos. O ácido tricloroacético, eu disse 2? É um ácido que só tem 2 carbonos. O ácido acético e o ácido etanóico. O ácido tricloroacético, ele também só tem 2 carbonos, só que ele tem 3 átomos de cloro. E a gente sabe que o efeito indutivo que os cloros exercem sobre a estrutura do ácido é enorme. Eu tenho 3 átomos que estão puxando os elétrons para si e enfraquecendo a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Consequentemente, este ácido tricloroacético é mais forte do que o ácido acético por conta do efeito indutivo causado pelos 3 átomos de cloro presentes na sua estrutura. Letra A. Elevado grau de ionização do ácido acético que disponibiliza mais esse íon para a solução? Mentira. Quem tem um elevado grau de ionização é o ácido tricloroacético, porque ele está disponibilizando mais H+ para a solução por conta do enfraquecimento da ligação oxigênio-hidrogênio causado pelos átomos de cloro. Valor da constante ácida do ácido acético ser maior do que a constante ácida do ácido tricloroacético? Mentira. Efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura do ácido tricloroacético, alternativa correta, letra C. Beleza? Letra D diz o seguinte, ó, número de átomos de cloro da estrutura do ácido tricloroacético fixa melhor o hidrogênio ionizável, aumentando sua acidez. Mentira, gente, ó. Olha os 3 clorozinhos que nós temos aí. 1, 2, 3. Esses 3 cloros vão facilitar a quebra e liberação do hidrogênio. Quebrou a ligação entre oxigênio e hidrogênio, liberou o hidrogênio da solução, tornando a solução mais ácida. Alternativa correta, letra C.
Beleza? Mais uma questão, são 3, essa é a penúltima. Diz o seguinte, ó, o ácido acético e o ácido trifluoracético apresentam as seguintes fórmulas estruturais. Está aí. Ambos os ácidos carboxílicos são solúveis em água. Beleza, verdade. Os dois podem realizar ligações de hidrogênio. Sobre esses compostos podemos afirmar: os dois ácidos liberam íons em sua solução aquosa? Liberam, gente. Se os dois são ácidos, os dois vão liberar os íons H+, vão desprotonar, vão liberar H+ para a solução, tornando a solução ácida. Então isso é verdade. O grau de dissociação iônica do ácido acético é 100%. Gente, o ácido acético, ele é um ácido super fraco. Se eu tivesse um ácido com dissociação de 100%, o moço seria um ácido fortíssimo. E o ácido acético, ele é um ácido fraco, beleza? Grau de dissociação é a quantidade de íons que se dispersam para a quantidade de moléculas existentes na estrutura, beleza? O ácido acético é mais forte do que o ácido trifluoracético? Não. O ácido trifluoracético, ele tem 3 átomos de flúor. Do mesmo jeito que o cloro causou o efeito indutivo na questão anterior, o flúor também ele vai retirar elétrons da estrutura. Ele vai enfraquecer a ligação oxigênio-hidrogênio, tornando o ácido mais forte. O grupo CF influencia na acidez do grupo carboxílico? Totalmente. O ácido trifluoracético tem massa molar superior à do ácido acético, com certeza. Veja que a diferença estrutural do ácido tricloracético para o ácido acético é que no ácido acético eu substituí 3 dos seus hidrogênios que tem massa molar igual a 1 por 3 átomos de flúor que tem massas molares lá em cima. Beleza? Alternativa correta. Sequência correta VFFVV. Ok? Para encerrar nossa aula, mais uma com julgar para verdadeiro ou falso. Diz o seguinte: em relação aos compostos orgânicos e suas reações características, assinale as proposições. Gente, responde isso daí. 2 minutinhos, vai. Rapidão. Eu vou responder, vamos lá. Número 1. A queima de um hidrocarboneto produz gás carbônico e água? Sim. Quando você tem a combustão de um hidrocarboneto, ele vai estar formando gás carbônico e água, isso é normal. Pega a gasolina para você ver. Vai formar gás carbônico e água, verdadeiro. Os álcools da aula passada, secundários, produzem por oxidação aldeídos? Não. Os álcools secundários por oxidação produzem cetonas, não esqueça disso. Os aldeídos não se oxidam tão facilmente como as cetonas. Gente, oxidam sim. Os aldeídos, eles vão formar ácidos carboxílicos, você lembra disso? Se eu tenho um álcool primário, ele sofre uma oxidação parcial, forma um aldeído. O aldeído sofre uma nova oxidação, formando ácido carboxílico. Falso. 8. A polaridade do grupo carbonila faz dos aldeídos serem reativos? Muito. Muito. A carbonila, que é um composto que torna a estrutura polar, também torna o composto bastante reativo. Os ácidos carboxílicos podem ser neutralizados por bases inorgânicas? Podem sim. Os ácidos carboxílicos, eles podem ser neutralizados por bases. Lembra? Ácido mais base formando sal e água. Ele vai formar um ácido orgânico, aliás, um sal orgânico. Então, quando você tem um ácido carboxílico reagindo com uma base inorgânica, você tem a formação de um sal orgânico mais água. Os álcools primários produzem por oxidação cetona? Jamais. Álcool primário, se é uma oxidação parcial, ele forma um aldeído. Se ele sofre uma oxidação total, ele forma um ácido carboxílico. Beleza? Gente, finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha compreendido. Demoramos bastante porque tem muito conteúdo. Espero vocês na aula no Tira Dúvidas de logo mais à tarde, beleza? Ótimos estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Tchau!